Bom, vamos lá. Então, é fundamental que a gente entenda que um indivíduo idoso também pode ter, e deve ter, na verdade, a qualidade de vida estimulada. Precisamos promover saúde. E aí você pode pensar, professor, nossa, mas o cara a pessoa, sei lá, já está com 89 anos. Preciso ainda promover saúde? Nossa, de 89 já viveu muito, né? Precisa, tá? Porque a qualidade de vida, essa sensação de bem-estar tem um impacto muito positivo, inclusive sobre como a pessoa enxerga a vida. Então, pessoas que entendem, que interpretam que não têm uma boa qualidade de vida, tendem a ser mais negativas. Você consegue entender o nosso papel? Toda vez que eu estimulo a qualidade de vida, que eu promovo qualidade de vida no meu paciente, consequentemente, eu dou condições para que ele entenda, interprete a vida, né, e seja mais otimista. Isso é muito bom. Em idosos, isso não muda, tá? Muitas vezes, olhando só para a questão física agora, não estimulamos exercício físico. Então, tem muito cuidador que acha que o idoso não tem por que fazer atividade física. Mas imagina, por que ela vai andar? Nossa, tadinha, está tão cansada. Não estimula, não promove, não incentiva, né? Não faz, não conversa, não leva o paciente, nesse caso um idoso ou uma idosa, a praticar atividade física. Isso, gente, só prejudica a vida do paciente. Então, precisamos ser sensíveis. Promover saúde pela alimentação, saúde pela atividade física, saúde pela leitura, saúde por desafios intelectuais. Então, vamos brincar de dama. Eu contra o senhor, contra a senhora, sei lá. E aí você vai brincar de dama com ela. É só uma brincadeira, aparentemente. No fundo, você está o quê? Promovendo saúde. Porque para jogar dama tem que ser estratégico. Para jogar xadrez tem que ser estratégico, não tem como. Se você não for estratégico, você vai perder, né? Enfim, eu dei exemplo aqui de jogos de mesa, mas entendam, estimular, promover saúde, considerando esses 3 pontos. O que mais? Você promove saúde quando coloca o seu paciente em contato com outras pessoas. Como assim, professor? Essa é a saúde do ponto de vista social. Então, o seu paciente se socializa, está em contato com outras pessoas, com outros espaços, com outros ambientes. Isso também é fundamental e tem impacto muito positivo. Então, crianças, com certeza, podem ser estimuladas à qualidade de vida, né? Ao bem-estar, ao lazer, à cultura, à saúde, ao equilíbrio. Idosos também. Muitas vezes, além de idosos, tem uma outra população que sofre muito preconceito, que, no caso aqui, me refiro aos deficientes, né? Então, as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Mas olha, a gente não pode promover atividade física para um cadeirante. Sabe o que é, professor? Eu não quero ser preconceituosa, mas você sabe, né? É difícil, né? Não é um cadeirante, né? Aí, quando a gente pensa assim, é sempre importante procurar sobre na internet, né? Se você jogar lá cadeirante, atividade física, com certeza você vai ver as Olimpíadas, Paralimpíadas. Pessoas, muitas vezes sem perna, né? Sem braço, nadando. Cadeirante jogando basquete. Pessoa cega jogando futebol. Nadando, enfim. Você vai entender que, na verdade, a limitação está aqui, na nossa cabeça. Toda vez que eu deixo de estimular o meu paciente, de promover saúde, esse bem-estar, essa qualidade de vida no meu paciente, é como se eu fosse, eu mesmo, literalmente, cuidador, fosse prejudicando cada vez mais a vida dele. Ô, louco, professor, isso é muito pesado. Vou dar só um exemplo para você. Como é que, se vocês lerem, tem grandes nomes, pessoas que se destacaram na vida por alguma coisa, que tinham dificuldade naquilo quando mais novas. Então, Einstein,
Já li algumas coisas falando que no início ele não era muito bom com física. Você já parou para pensar Einstein não ser bom com física? Mas aí ele começou, né? Enfim, aí ele foi se exercitando e aí deslanchou. Já ouviu falar que Vinícius de Moraes também não era bom com português? Você sabe o que ele virou, né? Um cara fora de série, fantástico. Então, a ideia é, toda vez que você não estimula no seu paciente, não leva o seu paciente a desafios intelectuais, não estimula uma atividade física, a alimentação, a hidratação, não cria bons hábitos neles. Toda vez que você não promove saúde social, psicológica e física, é isso, social, psicológica e física. Toda vez que você não estimula, o seu paciente vai ser prejudicado. Isso não é diferente com os deficientes. Independentemente do grau de limitação, é possível, gente, com certeza, despertarmos e promovermos também isso nos deficientes. Porque muitas vezes, quando você estimula, quando você promove essa saúde, no cadeirante, por exemplo, ele se sente pertencente a uma sociedade. Por caramba, então eu sou cadeirante, a vida toda eu fui cuidado por algumas pessoas, pela minha família, e ninguém nunca me falou que eu poderia ir para a universidade. De repente, chega a Natalina, e aí ela chega falando que eu posso ir para a universidade, mesmo sendo cadeirante. Enfim, você começa a dar um novo horizonte. Desperta, abre os olhos, abre a mente, digamos assim, não me entendam mal, tá? Abre a mente do seu paciente para que ele enxergue que, puxa, isso é só uma limitação. E quem vai dizer se a limitação não é o paciente, não sou eu. Eu não posso limitá-lo. Eu vou falar o que eu acho que é possível. Se é ou não, a gente vai ver quando ele colocar a mão na massa. Sempre, né, gente? Respeitando, sempre considerando as limitações de fato, sempre vendo se é possível. Então, tem que ver, tem que pedir autorização para um médico, fisioterapeuta, enfim. Mas é possível. A gente não pode ficar esperando e deixando, ignorando que pacientes deficientes também precisam desse tipo de ajuda, de apoio, de incentivo, né? Isso é fundamental, tá? Lógico, é importante. Precisamos estimular as habilidades deles. Muitos são extremamente habilidosos, tá? Estimular que continuem, que persistam no caminho. Isso é bem legal. E muitas vezes não acontece. Não acontece na família. Às vezes a família é preconceituosa, no sentido de ser excessivamente protetora. Conheço uma pessoa próxima que é deficiente e a família protegia demais. Desculpa. Perdão, gente. Perdão. De repente, o pai dessa pessoa faleceu e o pai era a pessoa que mais protegia. O pai faleceu, esse deficiente se jogou no mundo e começou a ir estudar, foi para o trabalho, e aí saiu para as ruas, enfim. E hoje se vira super bem sozinho. Mas enquanto o pai estava vivo, por conta desse excesso de proteção, não podia fazer nada sozinho. Então, muitas vezes, quem limita, quem segura, quem retém o deficiente, não são as pessoas da rua, não são os professores, os colegas da sala de aula, não. Muitas vezes é a família. A família é quem faz isso. Tá? Não por maldade, às vezes é porque quer cuidar demais, quer proteger demais, e aí não estimula. Esse deficiente tende a crescer depressivo ou irritado, mau humor, né, comportamento inadequado, indevido, resultado, consequência desse excesso de proteção, ou sei lá, de quaisquer outras justificativas que a família ou que outras pessoas coloquem sobre essa pessoa. Tá? Então, vamos sempre promover isso. Deficientes também podem ir ao trabalho, podem ter acesso a vagas de emprego, podem ir em todo e qualquer lugar. Então, a gente tem que sempre estimular isso. Então, muitas vezes são entendidos como fardo, problema, peso, e não são nada disso, né? Ou não deveriam ser. Isso não é o pensamento correto, beleza? Então, a importância da qualidade de vida, de promover, é isso. Olha, não importa a sua condição, de algum jeito a gente vai conseguir promover saúde aí. Você vai melhorar,
né? No sentido, lembra que eu falei, você vai melhorar no sentido de, olha, você está triste, a gente consegue promover felicidade aí. Estou me sentindo muito sozinho. Vamos dar uma volta, vamos no parque, lazer. Vamos no shopping, lazer. Você sabe que o seu paciente gosta de... É uma criança, sei lá. E aí, sabe, no Ribeirão Shopping, aqui perto de casa, tem tipo um play center. Então, um lugar dentro do shopping que só tem videogame, vários brinquedos, assim, para a pessoa ir ali brincar, se distrair. Você sabe que ele gosta. E aí você pode falar, vamos jogar videogame? Vamos brincar? Ah, mas por que eu vou fazer? Eu tenho aqui em casa. Não, mas lá é diferente. Lá tem um joguinho que você não tem. Enfim, e aí você vai encontrando alternativas para tirar o foco do paciente. Você vai extrair, levá-lo, né? Você vai levar o paciente ou o seu cliente para um outro contexto. E aí, nesse contexto, você vai estar estimulando o aspecto social. Por estar com outras pessoas, provavelmente o emocional dele vai ser abalado, positivamente falando, tá? Vai gostar mais. Fala, caramba, olha, outras pessoas também gostam de um joguinho que eu gosto. Olha quantas pessoas aqui... Alguém falou alguma coisa? Não, é a Luciene, desculpa incomodar. Não, imagina, Não, é porque você começou a falar e eu que falei... o ano... pode falar, imagina. O ano passado, a gente foi ali no Parque Raia, meu filho, ele canta, né? Então, ele foi fazer uma apresentação. Ah, é? E aí assim, estava tendo a apresentação, né, do coral ali da UNAERP, que ele canta lá no... Ele terminou a faculdade agora e ele canta, faz parte do grupo ali do coral da UNAERP. Que legal. E eles foram fazer uma apresentação lá no Parque Raia, né? Não lembro, foi o ano passado, antes da pandemia. O ano passado, porque eu acho que assim, o dia do DAO, eu acho que é nessa época de março, né? Eu acho que foi bem no início do ano passado, início de fevereiro ou março. Foi mais ou menos nessa época. E aí, eles, assim, eu achei muito interessante que eles fizeram, assim, tipo um grupo, o pessoal DAO, né? Porque foi o dia do DAO. Aí tinha Vamos ver quando é. que era DAO, que tocava música, outros cantavam, outro fazia unha, outro era as bailarinas. Então, foi, assim, uma festa muito legal, assim, dedicada ao DAO, né? A criança, né, especial que é o DAO. E eu achei muito interessante, né, o que você está falando, né, que a gente nunca deve se limitar. E realmente, olha que bacana. Eles sentiam uma alegria tão grande estar apresentando ali, estar mostrando os trabalhinhos realizados por eles mesmos. Então, isso é muito legal, a gente nunca realmente se limitar, né? Porque quando a gente se limita, realmente não tem crescimento, a pessoa não cresce, né? Não há crescimento. Então, deixar, assim, sempre procurar ver, estimular naquela criança, ou naquela, já às vezes, assim, já na fase adulto, né? Sempre ver o que eles, assim, estimular o que eles gostam de fazer, né? Uns gostam de cantar, outros gostam de pintar, outros gostam ali de tocar. Então, cada um... Esses dias, assim, um tempo atrás, estava vendo uma apresentação de um DAO fazendo pão, né? Abriu uma padaria e com a ajuda dos pais, eles tocaram a padaria. Então, eu acho, assim, muito bonito quando tem essas atitudes, assim, né? De realmente estimular na pessoa o que ela gosta realmente de fazer. Porque não é porque tem, assim, um probleminha físico que deixa de ser humano, né? Um ser humano normal. Então, não pode se limitar, né? Caramba, pode colocar essa limitação. Uau! Né? Muito bom. Você falou aí, obrigado. Eu dei uma olhada aqui. É 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down. 21 de março. Sim. Isso, o ano passado a gente foi nessa apresentação muito bonita que eles fizeram. Inclusive, tinha assim, muitas pessoas vestidas, né, ali dos super-heróis. Nossa, mas foi muito bonito mesmo. Se eu tiver foto, eu vou mandar aí no grupo. Manda lá para nós. Foi muito legal. Manda lá. Eu vou mandar.
Que legal. Pegar as fotos aí, se eu achar, eu mando no grupo. Tá bom, obrigado. Você sabe que o que você está colocando é muito... Obrigado, tá? Isso que você colocou é importante, porque às vezes a gente erra. Falo, gente, eu acho que eu não preciso falar isso, mas eu assim, vou falar para talvez alguém está me interpretando mal. Quando eu falo a gente, é forma geral, tá? Entendam a gente como cuidador. A gente é o cuidador. Muitas vezes a gente erra tentando promover, tentando estimular algo que não faz sentido para o paciente. Não faz sentido. Então, o que a Luciane colocou é o seguinte, olha, vamos entender o que o paciente gosta, o que ele tem desejo em aprender. Então, por exemplo, eu, professor Lucas, eu tenho interesse em aprender matemática. Não sou muito bom em matemática. Na verdade, eu não sou nada bom, sim, em matemática. Mas eu tenho interesse. Então, se um dia eu fosse cuidado por alguém, se essa pessoa estimulasse matemática, eu ia me interessar. Porque é algo que eu tenho interesse. Não faz parte do meu dia a dia. Eu falo, eu não fico todo dia fazendo continha. Faz parte do meu dia a dia indiretamente, né? Eu vejo o horário, coloco o despertador, eu conto quantos pedaços de carne tem para a galera comer. Enfim, faz parte indiretamente. Mas pegar mesmo, usar a calculadora, o papel, não faz parte. Então, mesmo não fazendo parte, como eu tenho um interesse, pode ser algo que você pode estimular no seu paciente. Então, tem interesse? Tem. Então é um bom caminho. Não tem interesse. Ele tem algum hobby? Tem, gosta de pescar. Tá, tem um hobby, gosta de, sei lá, de colecionar selos. Gosta de colecionar selos. Ele gosta de fazer colagens, professor, é um hobby. Ela ama dirigir. O negócio dela é reformar carro, sei lá, reformar móveis, fazer pátina, enfim, não sei. Ela gosta. Então, o hobby é um bom caminho. Então, se tem interesse, hobby ou atividades que já eram normais para essa pessoa. Então, o cara sempre foi professor de geografia. Hoje ele tem 75 anos. Provavelmente ele gostava de geografia, né? Foi professor. Então, talvez caminhar por aí seja um bom início. Se é ou não, você vai ver na prática. Você vai avaliar para ver se aquela atividade sua deu certo ou não. Mas é um bom início, porque ele fez isso por muito tempo. Fazia parte do dia a dia dele. Então, encontrar ou promover atividades que já façam parte do dia a dia pode ser um bom caminho também. Então, aí a gente tem algumas estratégias, mas a ideia é fazer exatamente o que a Luciane colocou, né? Desenvolver, despertar no meu paciente que ele pode. Olha, quem sou eu para limitar o paciente? Não sou ninguém. Às vezes, inclusive, eu acho que eu poderia ir muito, muito além, né? Nós, de forma geral, conseguiríamos ir muito além se não nos limitássemos tanto. Então, muitas vezes o problema ou a limitação está aqui, tá na nossa cabeça. Uma experiência da faculdade. Desde o início da faculdade, eu estava ansioso, assim, desesperadamente ansioso, assim, por uma matéria, bioestatística. E essa matéria normalmente era lecionada no segundo ano. Na verdade, no primeiro ano, no segundo semestre, né? Ou seja, lá para agosto e em diante, até dezembro. E aí, não foi, no nosso caso, mudou. No nosso caso, foi para o terceiro ano. Imagina a expectativa que eu fiquei, né? A esperança para essa matéria chegar logo. Quando estava chegando, eu escutei uns veteranos falando assim, rapaz, nossa, assim, ora muito para Deus que você vai estar ferrado. Eu acho que você não vai passar, não. Assim, na nossa sala, pouquíssimas pessoas passaram. Porque, gente, o que acontece? A estatística, essa matéria bioestatística, é dada pelos professores de estatística mesmo. Porque lá na UFSCar tem um curso de estatística, que eu também gosto muito, é uma coisa que eu curto bastante. Mas, enfim, lá tem o departamento. E estatística é muito pesado, é um curso muito, muito denso. E aí, quando esse veterano, essa pessoa falou, você não vai passar, não, eu fiquei desesperado. Falei, nossa, eu tô ferrado, eu vou reprovar. E aí, quando eu cheguei no primeiro dia de aula, o professor começou a falar o que era bioestatística e não sei o quê. E aí eu falei, caramba, será que vai ser tão difícil assim?
Será que... Bom, mas eu mesmo assim eu fiquei com pontos de interrogação, né? Enfim, aí fui vendo, chegou no dia da prova, da primeira prova. Enfim, moral da história, eu fui vendo, a limitação estava aqui, na minha cabeça, e na cabeça de quem me falou que eu reprovaria, que eu ia reprovar. A limitação estava nessa pessoa. Se eu fosse pela cabeça dela, ou pela minha, né, que fiquei desesperado quando eu ouvi, eu teria reprovado. Mas eu não fui. O que isso tem a ver com você, cuidador, cuidadora? Tem a ver que você também não pode limitar. A sua experiência não é necessariamente igual à experiência do seu paciente. Entende? Então, eu não posso transferir para o meu paciente e dizer que ele não consegue fazer porque eu acho que ele não consegue ou porque eu não dou conta. Então, muito cuidado com essas limitações. Isso é prejudicial, tá bom? Então, se criança, se idoso, se deficiente, se adolescente, se adulto, se alto, se baixo, se mulher, se homem, enfim, independentemente dessas características, do perfil, do interesse do meu paciente, eu consigo estimular, promover saúde, qualidade de vida e bem-estar na vida dele. Essa é a ideia dessa aula, tá? É possível. Não limite o seu paciente. Agora, eu já vou... No final da aula eu vou abrir para perguntas, mas é porque tem como a gente fazer um link direto. Um link direto com esse próximo capítulo. Muitas vezes, o nosso paciente, eu estava falando de hábitos, né, no início da aula, muitas vezes o nosso paciente não tem hábitos saudáveis. Um desses hábitos, isso acontece muito com pacientes, com pessoas meia-idade ou idosos. Algumas pessoas tendem, isso tem mudado um pouco, mas normalmente a gente tem pessoas que trabalham durante o dia, aí chegam em casa, tomam banho, jantam e vão para a televisão. No outro dia, toma café, vai para o trabalho, chega em casa, janta, toma banho, vai para a televisão. Isso acontece por décadas. Vai para o trabalho, chega em casa, janta, toma banho, televisão. Isso acontece de domingo, acontece de sábado, de terça, de quarta, por décadas exatamente a mesma coisa. Professor, qual que é o problema de uma pessoa fazer isso? Se é contra a televisão? Claro que não. Não, pelo amor de Deus, eu me entendo assim. Embora Steve Jobs tenha uma frase icônica, né? Quando você liga a televisão, você desliga o cérebro. Steve Jobs falou isso. Mas, nesse caso da aula, a intenção é o quê? Que normalmente essas pessoas que têm esse hábito de chegar do trabalho e já ir para a televisão, não estimulam o cérebro. Porque quando você está vendo televisão, o que vai agregar para o seu cérebro? Nada, absolutamente nada. A não ser que você esteja estudando pela televisão, né? Aí sim, lógico, né, gente? Mas você está vendo um jornal que só passa notícias de morte. O que isso agrega? O que de atividade intelectual vai trazer, vai beneficiar você? Nada. O jornal não beneficia em nada quanto a atividade, a desafio, a estímulo intelectual, nada, absolutamente nada. Um programa de manhã, nada. A não ser que esse programa tenha um cunho educacional, né? Tem o objetivo, tem a finalidade de ensinar algo para você. Aí sim você pode aprender, caso contrário, não. E aí, esse estilo de vida, esse hábito péssimo dessa pessoa que fica vendo televisão, que só faz isso, vai para o trabalho, televisão, trabalho, televisão, trabalho, televisão, ao longo de décadas começa a trazer prejuízos. E um desses prejuízos, muito característico, é o que, gente? Problema de memória. Problema de memória. Se vocês olharem para as pessoas que têm Alzheimer é uma demência, né? Uma doença que tem algumas características, e uma dessas características, talvez a principal, é problema de memória. E aí, se vocês analisarem, estatisticamente falando, grande parte, isto é, a maioria das pessoas que têm Alzheimer tinham uma vida assim. Intelectualmente falando, pobre, escassa.
não faziam o trabalho, executaram a mesma atividade, o mesmo trabalho por 50 anos. E em casa não exercitavam. Era a mesma coisa por 50 anos. Não tinha nada de novo, nada que desafiasse o cérebro, nada que fosse que espantasse o cérebro no sentido, caramba, olha, eu tenho que aprender isso é difícil, mas eu consigo. Nada. E aí, esses estudos já mostram isso, né? Que pessoas que não estimulam, que não realizam atividades intelectuais, tendem a ter mais chance de desenvolver demências. Por exemplo, a doença de Alzheimer, tá? E aí, você tem que somar, obrigatoriamente, além de um estilo de vida escasso, intelectualmente falando, tá? Então, quanto a exercício intelectual, exercício cerebral, uma vida escassa, uma vida pobre, ínfima e significativa. Além disso, você tem também alterações que já fazem parte do processo natural de envelhecimento. Então, por um lado, você tem um indivíduo que naturalmente, por conta da idade, já tem uma memória um pouco mais fraca mesmo. Só que aí você junta o envelhecimento ao estilo de vida escasso. Consequentemente, o impacto na memória é bem maior. Tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre memória, e eu gostaria que você entendesse que muitas vezes os pacientes têm dificuldade de memória por conta do estilo de vida. E se for uma pessoa idosa, ou que se encontre em alguma dessas condições que eu vou falar para você daqui a pouco, as chances são bem maior. Então, por isso, se você espera que o seu paciente voluntariamente, assim, porque vai começar a estimular a memória, é difícil. É difícil, porque tem a ver com hábito. Não é agora você falando que ele vai... não é de um dia para o outro que ele vai entender que é importante aprender um novo idioma. Ou que é importante começar a tocar um novo instrumento. Que é importante fazer mais um curso de uma área que ele nunca aprendeu, uma coisa nova. Estimular o cérebro com jogos de mesa. Estimular a linguagem, a atenção, a concentração, enfim. Isso é muito importante. Muitas vezes o paciente não vai fazer isso. Você vai ter que ter paciência e estimular. Então, por isso que eu falei que eu consegui fazer um gancho, porque é o nosso papel. O cuidador tem um papel essencial, vital, crucial na melhora da memória do paciente. Por isso, o cuidador precisa estar atento a alguns sinais. Tá? Então, quando o cuidador precisa acender a luzinha, né? O alerta. Quando esse problema de memória estiver piorando, aumentando, né? Se intensificando, ou, né, quando esse problema de memória impactar no dia a dia da pessoa. Vou traduzir. Inicialmente, começou esquecendo onde guarda a chave. Onde ficam as chaves em casa? Aqui em casa, por exemplo, a gente tem um cantinho que as chaves ficam penduradas, né? E aí ele começou esquecendo isso. Daí um mês, começou a esquecer também onde é que o carro fica. Onde que fica a garagem da casa. É estranho, porque ele mora na casa há 50 anos, como é que esqueceu onde fica a garagem? No outro mês, começou a esquecer o nome da esposa, de vez em quando. Daí 4, 5 meses, não lembrava o nome do filho mais novo. Entendem? Vai piorando. Começou a esquecer de onde ficam as chaves. De repente, esqueceu a garagem, esqueceu o nome da esposa, esqueceu o nome do filho, está piorando. Então, quando você identificar um quadro onde a memória do seu paciente vai decaindo, vai sendo prejudicada, vai sendo influenciada negativamente falando, você tem que acender a luzinha amarela. Se essa dificuldade, se esse problema de memória interfere no dia a dia, aí é um outro fator que a gente tem que considerar para pedir ajuda. Como assim interfere no dia a dia, professor? Ué, ele esquece para que serve o garfo? Então, tá o garfo e a mesa... Desculpa, viu, gente? É uma coisa que nem minha garganta. Perdão, tá? Então, tem o prato e o garfo na mesa.
Pega água, professor. Então, hoje a Amada não está aqui, não tá aqui do meu lado, vou ter que tomar um café. Obrigado, viu? Hoje ela não está aqui, ela saiu. Obrigado. Então, assim, tá aqui o prato e o garfo do lado. Ele esqueceu como é que usa o garfo. Tem algo errado aí, né, gente? Esqueceu como é que coloca o chinelo. Tá colocando o chinelo do lado errado, invertido. A roupa do jeito invertido. O óculos está se esquecendo. Não sabe nem para que serve o óculos. Está colocando o sorvete no forninho. Esse problema de memória tem impactado o dia a dia dele. Não consegue mais tomar banho sozinho, porque não lembra onde está o banheiro, não lembra que tem que se molhar primeiro antes de saboar, senão não vai virar nada. Problema de memória interferindo no dia a dia. Então, quando o problema de memória vai piorando e quando interfere no dia a dia, é o momento de pedirmos ajuda, solicitarmos ajuda, certo? E aí, a promoção ou a incentivo, nosso papel na melhora é justamente isso, é oferecer estímulos intelectuais, estímulos ambientais, cognitivos. Eu sempre falo de cognição, então a ideia aqui é nós colocarmos o nosso paciente em um ambiente para que isso seja promovido, estimulado, inserido no dia a dia, né, na rotina do nosso paciente. Essa palavra é importante, rotina, viu? Porque se o seu paciente não tem hábitos saudáveis que ofereçam esses estímulos intelectuais, eu vou dar exemplos para vocês daqui a pouco, tá? Então, vai. Se o seu paciente não costuma ler, isso assim, se ele for letrado, se ele conseguir ler e escrever, é importante que ele faça isso todo dia. Porque a leitura estimula a memória, gente, assim, de uma forma fantástica. Eu fico bobo com a memória. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar essa palavra aqui, só para vocês entenderem o papel da leitura na memória. Eu vou pegar essa palavra aqui. Vou pegar a palavra atenção. Vou pegar uma palavra qualquer, tá? Vou pegar a palavrinha atenção. Vamos lá. Quando eu começo a ler, qual que é a primeira letra? A. Aí você fala, professor, larga a mão de ser bobo, isso aí é muito simples. O que isso tem a ver com memória? Tem a ver que o paciente, isso em frações de milésimo de segundo, né? Quando ele vai ler A é diferente de E. Então, ele vai ter que localizar no vocabulário dele a primeira letra do alfabeto. No A não é E, não é I. A tem o seu som natural. A. Depois do A vem o T. A com T forma AT. Aí a terceira letra é um E. AT. Ele vai se lembrar que AT é a soma de A mais T mais E. Se fosse A mais T mais U, seria ATU. Se fosse como ATO, com A, ATA. E aí ele fala, bom, então não é, porque a palavra continua. Então, é ATE, forma AT. AT não é até, porque não tem um acento e porque a palavra continua. Tem um N. Então, vai ser atem. Atem. Não é atenuar, porque tem um C cedilha. E esse C cedilha tem o som de S muitas vezes. Ates tem o A. Atensar. Atencar. E o O, atencão. Não é atencão, porque tem a cobrinha ali, né? Que tem o som de inhão. Então, atenção. Percebem? Tudo isso, em milésimos de segundo, é processado no cérebro. Então, quando você estimula o seu paciente à leitura, ele volta às origens, digamos assim, né? Precisa voltar, vasculhar o cérebro, as informações para tentar encontrar essa palavra. Se for uma palavra que ele já conhece, beleza, vai conseguir ter conhecimento. Mas se eu falo uma palavra nova, esbaforido, a Dayara aparentemente está esbaforida.
E aí você fala, caramba, o que é isso aí, né? É sem ar. Sabe quando você tá tipo ofegante? Tá até tá esbaforida. Se o seu paciente não soubesse o que é isso, ele ia ter que procurar. Eu li que é esbaforido. O que é esbaforido? Nossa, o que será que é isso? Despertou a curiosidade na leitura, gente. Olha o papel. E aí ele ia procurar no dicionário, ou ia perguntar para você, sei lá, ia caçar na internet, enfim. Então, a leitura é um excelente, talvez até o melhor, se não um dos melhores, métodos para você estimular a memória do seu paciente. Tem outras formas, lógico, né, jogo da memória, e outras questões que eu vou passar, mas a leitura é fundamental. Não ignorem a leitura. Se você coloca dentro do possível, né, das limitações, é lógico, das capacidades do seu paciente, perdão, uma rotina, dentro dessa rotina tem a leitura diária, não é mensal, é diária, todo dia tem que ler. Se há uma rotina diária do seu paciente de leitura, você estimula a memória. Música, lembra? A gente cansa de falar, música também é fundamental para a memória, tem a ver com o passado, tem a ver com a história, com momentos da vida do seu paciente, muitas vezes com cidades e situações em que ele se encontrou. Então, eu tenho aqui comigo bananas de pijamas descendo as escadas. Quando eu era criança, essa música não sai da minha cabeça. Me lembro exatamente da época da minha vida em que a gente cantava isso. Seu guarda, eu não sou... eu sou delinquente, sou um cara carente, eu dormi na praça, pensando nela. 2000, né? Dayara Michele. Isso foi em 2000, eu estava em Nassolândia, Goiás. Memória estimulada pela música. Percebe? Então, tem como a gente trabalhar a memória de várias formas. Eu vou passar algumas aqui, mas se atentem à leitura, tá? Se atentem à música, a estratégias. Então, como é que chama? Dona Maria, como é que isso aqui chama mesmo? Aí você mostra algum objeto, né? E aí você consegue estimular. Bom, vamos lá. As meninas gostam de sertanejo. E aí, é importante, muitas vezes a gente acha que o problema de memória é só porque a pessoa tem Alzheimer ou porque, sei lá, a pessoa ficou velha, envelheceu, e aí, do nada, teve um problema de memória. Não, existem outras situações que podem fazer com que o meu paciente tenha problema de memória, tá? Então, não só uma vida escassa, intelectualmente falando, uma vida pobre, né, intelectualmente falando, não só o processo natural de envelhecimento, que pode fazer isso, mas existem outras condições também. Bom, deixa eu falar para vocês. A pessoa é vítima ou pode ser vítima de um acidente. Então, sofreu um acidente de moto, bateu a cabeça. Muito forte. Esse choque, esse impacto, causou um problema no cérebro dela e aí ela pode ter problemas de memória. Pacientes que tenham pressão alta, depressão, estresse, ansiedade, também podem ter problemas de memória. Pessoas depressivas têm problemas assim gritantes de cognição. Então, normalmente, a pessoa depressiva não consegue se concentrar direito, não consegue ter atenção e também muitas vezes tem problema de memória. Por quê? Por conta da mudança que acontece no cérebro dela. Conseguem perceber? Então, não é só quem é velho, ou só quem tem uma vida pobre, intelectualmente falando, escassa, né? O que mais? Preocupação em excesso. Eu estou nesse grupo aqui, talvez. Se vê que eu estou bem melhor. Né? Mas vamos lá. Falta de períodos de sono. Sim, o sono, se não for considerado... se a gente não cuidar do sono e entender e dar a devida importância para ele,